Tranquilo, tudo Cara, certo. eu acho que a gente pode começar já puxando esse assuntinho mesmo, É, né? falar de seleção Brasilzão, brasileira, estreia. Brasilzão. Foi bom, né? A dúvida pra você que vem nesse trabalho de acompanhar é, Aham. da prévia que você viu pro jogo, era o que você esperava? Te surpreendeu? Como é que foi? Eu tô nessa linha mais ou menos do jovem, assim. Acima de tudo, eu vi uma seleção com muita vontade, né? Assim, e num nível em que a vontade foi maior do que talvez o receio, o medo de não se apresentar bem, o medo de perder, o medo de não fazer as coisas certas, porque a gente viu isso na seleção durante um tempo, né? Assim, chega um certo momento do jogo ali que bate um nervosismo, porque as coisas não encaixam, ou porque já tomou um gol, ou porque o passe não entrou, ou porque já perdeu o gol. E eu acho que nesse momento, sem Neymar, isso poderia ter ficado mais evidente e não aconteceu nesse jogo contra a Inglaterra com o Dorival. Eu acho que foi uma seleção muito confiante e resgatando muito do que a gente vê da individualidade desses atletas, principalmente na Inglaterra, né? Assim, então a gente tem um Paquetá em altíssimo nível jogando Premier League, a gente tem Bruno Guimarães em altíssimo nível jogando Premier League, Danilo fez uma a gente tem o Danilo já há um tempo em altíssimo nível jogando italiano. E faltava esse encaixe na seleção brasileira, né? As coisas aconteciam nos clubes. Eu acho que essa foi a minha maior decepção no Catar. Porque a gente faz esses campeonatos na ESPN, a gente fala desses jogadores, a gente assiste eles. Vê os caras jogando bola. Então a expectativa de chegar no Catar não era de ser campeão do mundo, mas era de cara. Esse Brasil aí é uma geração muito boa. E as coisas não funcionaram, né, para o Brasil no Catar, infelizmente. Então acho que o que me chamou muita atenção foi isso, assim, foi essa vontade e essa confiança na bola deles. Então, assim. O adversário conta muito, né? Porque quando você enfrenta um adversário tão bom contra a Inglaterra, com todo esse tabu dentro de Wembley, eu acho que você cresce seu nível competitivo e sua vontade de querer demonstrar e ganhar. E isso me deixou muito contente, assim. Mas eu fugi completamente da pergunta, né? Porque eu já até esqueci. Não, mas É isso. Era esse panorama geral. A prévia era de um jogo difícil. A prévia era até mais de um Brasil especulando, tentando pelo menos ali nos primeiros minutos decifrar. E não aconteceu, né? E o Brasil não era favorito, essa é a real. Não era. É que tem alguns detalhes. Estreava técnico, estreava jogadores, sem seu principal questionável, mas principal atleta ainda lesionado, enfim. E e vindo de uma ruim, né? Sim. O Brasil vindo de uma ruim, não dá pra negar. E não tinha como ser pior, né? E, cara, Porque uma coisa que institucionalmente, uma coisa que eu gostei muito que o Dorival fez, o Dorival saiu do São Paulo recente e tem alguns detalhes que ele fazia no São Paulo que ficaram claros na seleção, assim. O primeiro é não ter vergonha de ser pior. Tipo, nós somos Brasil, babá, só que é o seguinte, galera, hoje o bom são eles, o momento é deles, a gente tem que entrar lá, a gente tem que fazer o jogo que precisa ser feito. E um deles é, vamos matar o Bellingham. Então, assim, o cara pega na bola, até a hora que ele saiu do campo, o cara não teve paz um minuto. E não importa quem seja. Jogou tá perto dele, que foi, né? tá perto dele, encosta nele, segura ele, faz falta nele. Isso é uma resposta legal pras coisas que a gente teve nas duas últimas Copas, né? Nos Sim. dois últimos jogos contra Bélgica e Croácia, ficou um sentimento de por que não fazemos falta quando as faltas porque não precisam matou a ser jogada. feitas. Porque a gente não encosta nos caras, né? E, meu, o Brasil, assim, é o que eu falei da correria. O Bruno Guimarães, pra mim, é o exemplo, assim, meu. O cara estava em todos os lugares do campo. Paquetá também me o chamou a tempo atenção todo. nisso aí. Inclusive marcando muito, né? Não marcando necessariamente na bola, né? Mas assim, ocupando muito espaço, né? Eu gostei muito. E já entrando nesse assunto, assim, pro próximo jogo, tenho duas dúvidas. A primeira, pra vocês dois. Gera mais confiança ou ainda é a mesma sensação de medo que a gente foi jogar contra a Inglaterra, de medo de pode dar uma confusão? E a segunda é, e o menino Endrick, hein? O jovem. O jovem é demais, né? o jovem Endrick, É muito meu. legal ser jovem, né? Nossa, Saudades. que cara de Adolescente, pau, né? Que cara de pau, né? Jovem de tudo, Que cara né? de pau. O cara entrou, meteu o gol e ainda saiu dando entrevista aqui no Modo carreira. No modo carreira, ele fez gol lá também. As conversas. E sabe o que é mais legal? É que, assim, o Endrick, ele já tem um projeto de carreira muito diferente dos jovens, né? Já é uma cabeça, já é uma formação familiar ali, uma estrutura para realmente ter um plano de carreira ali o mais próximo possível do natural, né? De quem trabalha ali. Então, a família dele não bota ele lá em cima e projeta nele tudo. Ele tem uma cabeça muito boa de um profissional, né? Já com 17 anos. E ainda assim, ele mantém ali uma coisa muito pura. Porque ele dá a entrevista, ele fala sobre isso, sobre quando ele jogava no FIFA Modo Carreira, ele fez gol. E aí ele fala, e aí eu me desconcentrei um pouco. Isso me desconcentrou um pouco. Na hora que veio a jogo. segunda bola, eu tava pensando em E olha outra que coisa maravilhosa As isso. ideias do moleque, né? Acontece, gente, são seres humanos. Sim, sim. São seres humanos, né? Você entrou num nível de êxtase tão grande que você, cara, opa, a bola tá aqui. Preciso voltar pra realidade. Não, é louco. Isso é o mais legal. Ele tava num dos maiores palcos do futebol mundial, assim. É tipo um palco histórico
jovem, sabe, seleção principal, assim, é muito. E tem uma parada também que a gente ignora tá, em atleta profissional, que é a ideia de se provar acima de provar pro outro, né? Sim. Então, por exemplo, ele sabe que ele é o Endrick, né? Desde os 10 anos, estão falando pra ele, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Quando ele entra num jogo da seleção e ele tá lá, aí entra, turbilhão de, pô, vou jogar. Pô, é um Wembley, é contra a Inglaterra, pô, pingou na minha frente, fiz o gol. Caramba, eu sou bom. Assim, sabe, essa ideia de, eu sou bom mesmo, cara. Sim. Eu sou bom mesmo. A bola sobrou no meu pé. Mano, a bola sobrou no meu pé. É o que eu sei cara. fazer, né? Tipo assim, é um monte de coisa que vai construindo a história, né? Muito, muito louco. E pra Espanha, você tem um mesmo receio ou gostou do que viu assim a ponto de ficar confiante? Eu acho que assim, o jogo da Espanha é completamente diferente, né? É o jogo da posse de bola, é o jogo que é a identidade de jogo que não tem pressa. Então, assim, se eu precisar ficar com a bola durante 70 minutos para encontrar o gol, eu vou ficar 70 minutos com a bola e você que se vire. Eu acho que pode gerar uma ansiedade, você, como adversário, ficar o tempo, porque é um nível de concentração absurdo, porque é toque para lá, é toque para cá, é toque para lá, é toque para cá, acelera todo mundo no campo de ataque, enfim. Eu acho que o Brasil ele tem muita capacidade de marcação, que foi o que a gente viu contra a Inglaterra também, um perde pressão ali tremendo, mas eu acho que a posse de bola não tende a ser tão dividida quanto foi com a Inglaterra, né? Acho que a Espanha tem mais. Mas assim, eu acho que para além do resultado, de quando a gente fala venceu, não venceu, o desempenho. Porque Então, amistoso assim, é pra isso, né? O desempenho ali é você retomar a confiança, é você enfrentar os melhores. O Brasil, durante um tempo, sem poder enfrentar seleções europeias, né, em amistosos desse nível, enfim. Então, acho que para além do resultado ali, você fazer um bom jogo. Você pode perder de 1-0, de 2-0. Se fazer um bom jogo, eu acho que já no momento é mais importante. Né? Eu acho. O que você achou das escolhas do Dorival de dar chance para caras que são destaques no futebol brasileiro? Assim, você achou isso positivo? Você acha legal? O que você achou dessas Primeiro que escolhas? assim, é aquele toque de segurança, né? Então, assim, o Dorival, ele estava aqui, ele estava com esses jogadores, foram os jogadores que entregaram para ele. Não tem como ele nem ir contra o que os de fora estão fazendo e nem contra o que ele experimentou. Então, são os meus caras de confiança ali que, na minha forma de jogar ou no meu entendimento do dia a dia que eu tinha com eles, eu sei que eles vão poder me entregar. Então, no caso do Beraldo, é claro que a gente vai discutir Pablo Maia, enfim, mas ainda assim tem esses jogadores. Então, eu acho que para um primeiro experimento é muito válido. A gente vê isso com a seleção feminina agora, né? O Arthur Elias, que sai do Corinthians, que ele fica muitos anos no Corinthians e assume a seleção brasileira, ele naturalmente leva muita jogadora do Corinthians. Porque é a minha mulher de confiança ali, né? Pra quando eu tenho um entendimento. Então, eu acho que para essa primeira escalação, não dá pra gente discutir muito, pra gente bater nele, enfim. Eu acho que ele fez um experimento ali e aí, nas próximas, a gente vai poder ter uma margem maior. Não, e deixando claro aí pra todo mundo que não sabe, o Dorival foi campeão fazendo Alisson e o Wellington Rato o contra-ataque mais fulminante do Brasil. Então, se agora é Bruno Guimarães ligando o Vinícius Júnior, dá pra esperar coisa boa. E a gente volta, Fabrício Bruno, a gente volta com o João Gomes, enfim. O Fabrício todos os caras Bruno foi que passaram engraçado, com o porque Dorival, é um nome né? que ficou mais conhecido na polêmica, né? Tipo, quando ele falou do atacante e tal. E aí sim, os olhos se viraram pra ele. E, ele é um bom zagueiro. Ele é um bom zagueiro. Óbvio, né? Ele não é o zagueiro dos meus sonhos, mas ele é um bom zagueiro. E foi uma fez um convocação bom jogo, pautada sim. também por lesões e desfalques, né? Então, assim, ele precisou Mas, assim, chamar... na minha fila, por exemplo, o Bremer estaria na frente dele, assim. agora... Acho que na frente dele, além de gosto, existe também o histórico mesmo. O cara que tá jogando na Europa há mais tempo. Tem bastante gente na frente dele. Só que aí entra a parte da bucha, né? Tipo, caiu uma bucha no colo do cara. Sim, né? sim. Ele fez um bom jogo. É isso, o cara foi de bobeira sem grandes pretensões, aí troca o treinador, é o cara que era o ex-técnico dele. Sim. No primeiro jogo ele entra de titular. Pra ele pode ter sido a única chance da vida dele. E do nada, jogar né? na Assim, seleção. tipo, do nada de não ser especulado pra ser o titular. Foi uma mudança muito rápida. Segurou o BO. Segurou o BO. Me tocou muito a preleção do Danilo. Primeiro que pra mim o Danilo foi um grande achado ali como capitão dessa seleção. A começar pela coletiva que ele dá, que ele toca no ponto ali sobre Robinho, Daniel Alves. Ele fala de uma maneira com propriedade. E o assunto ele não tem que ser propriedade da mulher, ele tem que ser uma propriedade social. E ele se colocou nessa condição. E aí na preleção ele fala, né, sobre... que as pessoas falam que já não tem mais amor por defender a seleção, que o pessoal já não quer mais defender. E aí ele fala pro Paquetá, você ficou fora das últimas, como que é pra você voltar? Você já não tem amor? Tenho. E aí ele vira pro goleiro do São Paulo, Rafael, e fala, né, Rafa, você, com 34, 35 anos,
Primeira convocação. E aí, pô, pode ser a única chance da vida do cara. Então, Exato. tipo, assim, tá tudo bem, né? É um amistoso e tá tudo bem. Muito legal. Muito foi legal bom, essa estreia do Dorival. O Brasil joga contra a Espanha amanhã. Vamos Terça, ver o que... Dia 26. Vulgo. Isso. Vamos ver como que se sai nesse jogo, mas que nem ela falou, a Mari, aqui o principal do amistoso é testar mesmo, né? Vamos ver o que rola disso, mas o Brasil foi bem e já tem aí uma esperança para todos nós.